Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Margaret Allen, que também ficou conhecida como Bill Allen. Esse caso aconteceu no ano de 1948 na Inglaterra e é considerado um caso peculiar e histórico. E apesar dele ter acontecido há bastante tempo, eu até que consegui reunir muita informação aqui para vocês. E antes de prosseguirmos, como vocês já sabem, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Margaret Allen nasceu em 1906 em Rawtenstall, uma pequena cidade localizada no distrito de Rosendale, no condado de Lancashire, na Inglaterra. Ela era a 20ª filha de 22 filhos. A sua família era muito pobre. A casa deles tinha apenas 2 cômodos, que era uma sala com uma lareira a carvão e uma pequena cozinha que tinha uma torneira de água fria. Dividir a pequena casa com mais de 20 pessoas não era uma coisa fácil. No entanto, era o que eles tinham para morar e tinha que servir. Só para se ter uma noção, não haviam banheiros dentro do imóvel. Os banheiros ficavam na rua. Eram 5 banheiros, para ser mais exato, que ficavam em fileira lado a lado e eram usados por todos os moradores da rua, que tinha cerca de 80 casas. Cada família tinha que se revezar na limpeza desses banheiros, que eram esvaziados uma vez por semana. Agora, vamos fazer uma conta rápida aqui. Haviam cerca de 80 casas na rua e apenas 5 banheiros. Se levarmos em consideração a época, os casais costumavam ter muitos filhos e as famílias eram bem numerosas. Só na família de Margaret eram mais de 20 pessoas. Com essa informação, vamos supor que nas 80 casas da rua tinham cerca de 10 pessoas cada. Isso daria 800 pessoas. Então, seria 800 pessoas dividindo apenas 5 banheiros, que se dividirmos, seria 160 pessoas para cada banheiro, que só era esvaziado uma vez por semana. Pois é, de repente aquele banheiro de rodoviária não parece tão sujo agora, né? A infância de Margaret foi como a da maioria das crianças pobres de sua época. Ela estudou só até o ensino fundamental e trabalhou nas fábricas para ajudar sua família financeiramente. Era a época da Segunda Revolução Industrial na Inglaterra e era muito comum ver crianças trabalhando feito adultos nas fábricas que ficavam ao redor das cidades. Margaret era considerada uma criança diferente das demais. Ela não gostava de brincar com outras meninas. Ela preferia brincar com os meninos, mesmo que essas brincadeiras fossem consideradas perigosas e lhe rendessem algumas cicatrizes. Ao chegar na adolescência para a fase adulta, Margaret passou a cortar o cabelo curto e a usar apenas roupas masculinas, dizendo que queria ser conhecida como Bill. A escolha do nome Bill foi devido a ela gostar do nome William, já que Bill é um apelido comum para quem se chama William em países de língua inglesa. Tipo o apelido Chico para quem se chama Francisco aqui no Brasil. Não se sabe ao certo do porquê da escolha desse nome, mas algumas fontes afirmam que ela se inspirou em alguém que gostava e teve um papel fundamental em sua infância, talvez um avô já falecido ou até mesmo um amigo próximo. A partir de agora, eu vou me referir a Margaret como Bill, pois era assim que estava nas fontes e pretendo manter para que vocês não se percam na história. Margaret, que agora é Bill, decidiu que só trabalharia em empregos considerados masculinos, como carregar carvão, consertar coisas ou qualquer outro emprego braçal. Sei que muitos devem estar pensando que Bill sofreu preconceito por sua escolha, ainda mais naquela época, mas por incrível que pareça, não sofreu. Pelo menos é o que dá a entender, já que Bill nunca reclamou disso publicamente e também conseguiu seguir com sua vida normalmente. Devemos lembrar que eram tempos difíceis e a maioria das pessoas estavam mais preocupadas se iriam conseguir comer no dia seguinte do que com as escolhas individuais de terceiros. Bill, inclusive, conseguia emprego com uma certa facilidade, já que estava disposto a fazer serviço pesado e não tinha frescura. E se pararmos para pensar, caso houvesse algum preconceito contra sua pessoa, certamente ninguém o contrataria. E naquela época, não havia nenhum órgão que defendesse ele de algo desse tipo. Só que nem sempre foi assim. Entre os anos de 1533 e 1885, pessoas homo eram vistas como inimiga do Estado no Reino Unido, podendo inclusive serem condenadas à pena capital. No entanto, isso só se aplicava aos homens gays.
as mulheres meio que não eram tão mal vistas e conseguiam passar despercebidas. Mais tarde, após Bill ter tirado sua carteira de motorista, ter se mostrado um trabalhador de valor e ter passado em um teste, conseguiu um emprego como motorista de ônibus. Esse emprego era considerado um dos melhores empregos pelos trabalhadores assalariados da época. Era um emprego tranquilo, onde você dificilmente teria que carregar peso ou fazer algum trabalho braçal. E o melhor, chegava limpo em casa, diferente da maioria dos empregos que tinham naquela época. O salário também era um pouco melhor, o que por si só já valia muito a pena. Bill estava vivendo a melhor fase de sua vida. Tinha um bom emprego, com um bom salário e a sua família o aceitava como ele era. No entanto, Bill passou a adotar um comportamento violento, algo que não costumava ser. Não se sabe o porquê dessa mudança repentina em sua personalidade, mas algumas fontes afirmam que isso foi devido a uma necessidade desesperada de Bill provar que era um homem completo, decidindo recorrer à violência, já que na época muitos homens tinham esse comportamento, com a intenção de se mostrarem viris e se destacarem. Bill começou a ir para bares onde muitos homens se reuniam depois do trabalho, e era comum ele se meter em brigas e confusões nesses locais. Com o tempo, alguns homens mais sossegados começaram a ter medo dele, e Bill passou a adquirir uma fama de valentão. Se por um lado Bill estava ganhando o respeito de vários homens da cidade, por outro, ele estava perdendo o respeito de pessoas próximas. Devido ao seu comportamento violento, muitos amigos que ele tinha já há alguns anos começaram a se afastar por medo. É dito que quando Bill não era agressivo fisicamente, ele era agressivo verbalmente, xingando pessoas às vezes para se impor sobre alguma questão ou até mesmo sem nenhum motivo. Obviamente, esse comportamento tóxico não lhe renderia bons frutos, e mais cedo ou mais tarde, as coisas não acabariam bem. Pouco tempo depois dessa sua mudança drástica de personalidade, Bill foi demitido do seu emprego de motorista. O motivo? Bill passou a xingar e agredir os passageiros. Segundo fontes, se Bill achasse que algum passageiro demorou demais para subir no ônibus ou demorou demais para se sentar, o bicho pegava. Há inclusive alguns relatos de que Bill teria tirado alguns passageiros do ônibus aos tapas, depois que os mesmos o irritaram. Após ter sido demitido do seu emprego como motorista, Bill chegou a trabalhar em diversos locais, mas não conseguiu se fixar em nenhum deles. Em 1935, Bill afirmou para seus familiares que havia se internado em um hospital para passar por uma operação delicada. Mais tarde, Bill sugeriu que o objetivo desse procedimento era transformá-la de mulher em um homem completo. No entanto, nas mesmas reportagens que eu me utilizei para fazer esse roteiro, dizia que não havia nenhum registro da entrada de Bill em hospitais da Inglaterra nessa época. Ainda de acordo com essas reportagens, é provável que Bill tenha mentido para a família na intenção deles acreditarem que ele teria se tornado um homem fisicamente através dessa operação. Não se sabe os motivos que o levariam a mentir para a família, já que a sua família não tinha problemas em relação à sua escolha, como eu já mencionei, mas é dito que após ter sido demitido do seu emprego de motorista e os seus amigos mais próximos terem se afastado, Bill não foi mais o mesmo. Annie Cook, a única amiga que ainda permaneceu próxima a Bill, relatou que Bill ficou muito deprimido após os outros amigos terem se afastado e também por ter sido demitido do seu bom emprego como motorista de ônibus. É provável que por conta disso, Bill tenha desenvolvido algum problema mental, passando a inventar coisas para chamar a atenção. Ainda segundo Annie Cook, a tristeza de Bill só foi aumentando nos anos posteriores e ele passou a buscar refúgio no cigarro e no álcool. Eu não encontrei informações a respeito da vida amorosa de Bill, mas é especulado que ele e Annie Cook tiveram romance. No entanto, até onde se sabe, é apenas especulação. Em 1943, a mãe de Bill faleceu, e devido a ele ser muito apegado a ela, foi gravemente afetado por essa perda. Com isso, Bill se tornou ainda mais recluso do que já era, e o seu vício em cigarro e álcool só aumentaram. É dito que ele também não se alimentava direito e começou a ficar muito desleixado, ficando dias sem tomar banho e passando por diversas crises psicológicas. Bill morava sozinho em um prédio em ruínas que já havia servido como quartel-general da polícia de Rothenstall, localizado na rua principal da cidade, a Bacup Road. Ele havia investido todas as suas economias na compra desse imóvel, alguns anos antes do falecimento de sua mãe. De acordo com Annie Cook,
morar sozinho só piorou a condição de Bill. Anne relatou que Bill havia tentado tirar a própria vida em pelo menos uma ocasião se utilizando de gás de carvão. O gás de carvão é altamente tóxico e só foi substituído pelo gás natural na Inglaterra como combustível de aquecimento e de cozinha na década de 70. Antes disso, houveram inúmeros casos de intoxicação que acabaram em tragédias. Em 29 de agosto de 1948, o corpo de uma mulher foi encontrado numa estrada que ficava em frente à casa de Bill. Com a chegada da polícia, essa mulher foi identificada como sendo Nancy L. Chadwick, uma viúva de 68 anos. Nas informações que eu encontrei durante as minhas pesquisas para fazer esse vídeo, diziam que Nancy era uma mulher desagradável e um pouco excêntrica, conhecida por todos na vizinhança. Há relatos de que ela tinha uma boa vida, que era conhecida por carregar grandes quantias de dinheiro em sua bolsa, mas que preferia tirar dos outros para não ter que gastar o seu próprio dinheiro. Eu não consegui encontrar informações de como ela conseguia tirar o dinheiro de outras pessoas. Afinal, era uma senhora de 68 anos. A hipótese mais provável é que ela aplicava golpes nas pessoas, se utilizando justamente de sua aparência frágil. A princípio, os policiais que atenderam a ocorrência acharam que Nancy havia sido atropelada, já que ela tinha múltiplos ferimentos pelo seu corpo, principalmente na região da cabeça, o que ocorre quando uma pessoa é arremessada por um veículo. De imediato, eles deram início às investigações, pois mesmo que tivesse sido um atropelamento, alguém causou isso e fugiu sem prestar socorro, o que é um crime. Mais tarde, a polícia determinou que os ferimentos da vítima, na verdade, foram causados por um martelo de carvão, e isso deixava a situação muito mais séria. A polícia fez o possível para que essa informação não se espalhasse. Isso porque esse era o primeiro crime envolvendo uma vítima fatal na cidade de Roppenstall. Com isso, os detetives da Scotland Yard foram chamados para assumir o caso e solucioná-lo o mais rápido possível. A tarefa deles foi relativamente fácil, já que eles encontraram um rastro que ia desde o local onde Nancy foi encontrada até o prédio em que Bill morava, dando a entender que Nancy foi atacada dentro desse prédio e depois arrastada e abandonada no local onde a encontraram. Os detetives então foram até o prédio de Bill para conversar com ele, mas não entraram. Bill disse aos detetives que havia visto e conversado com Nancy no dia 28 de agosto, um dia antes dela ser encontrada sem vida. Bill disse ainda que eles não conversaram nada de importante e que depois Nancy teria ido embora. Os detetives, um pouco desconfiados, agradeceram pelas informações e disseram que iriam continuar a inspecionar a área em busca de provas. Bill então se ofereceu para ajudá-los e os detetives aceitaram. Alguns minutos depois, Bill puxou um detetive pela manga e apontou para o rio Earl, que fica nas proximidades, declarando: "Olha lá, há algo lá." De fato, havia algo no rio. O objeto flutuando na água era a bolsa de Nancy Chadwick, cujos alguns pertences estavam faltando, e claro, todo o dinheiro que ela carregava. Nos dias posteriores, os detetives da Scotland Yard continuaram com as investigações. Logo, a notícia a respeito do crime se espalhou por toda Roppenstall e a população, ao mesmo tempo em que ficou com medo, também ficou curiosa sobre o fato. O caso era considerado muito delicado, já que a cidade nunca tinha registrado nenhum crime desse tipo, como eu já mencionei. Por conta disso, a polícia não divulgou nada para a imprensa, fazendo com que a curiosidade das pessoas só aumentasse. Bill acabou se tornando o centro das atenções, depois de dizer em um bar que foi uma das últimas pessoas a verem Nancy com vida e de ter ajudado os detetives a encontrar a bolsa dela. Não demorou muito para que o solitário Bill se visse rodeado de pessoas lhe fazendo inúmeras perguntas a respeito do caso. E ele adorou isso. Onde quer que Bill fosse, as pessoas o paravam para lhe fazer perguntas. Nos bares, lhe pagavam bebida e ficavam horas conversando com ele. Bill, inclusive, chegou a ser entrevistado por alguns jornalistas que escreveram matérias a respeito do crime, com informações que ele havia passado. Conforme o tempo ia passando, parecia que Bill havia abraçado por completo o seu status de subcelebridade. Ele ia em vários bares da cidade, onde era recebido por dezenas de curiosos que lhe pagavam bebida em troca de informações. É claro que não demoraria muito para, digamos assim, as coisas saírem do controle. Em algumas de suas conversas nesses bares, Bill acabou se empolgando. Pode ter sido o álcool no corpo, o excesso de confiança ou simplesmente burrice mesmo.
Bill havia contado detalhes que somente os detetives poderiam saber, somente os detetives e o autor do crime. É claro que essas informações chegaram aos ouvidos dos detetives da Scotland Yard, que decidiram fazer uma visita ao prédio em que Bill morava, e dessa vez eles entraram. Era 1º de setembro de 1948, e após uma breve busca no prédio, os detetives encontraram evidências o suficiente que ligavam Bill ao crime. Além dos detetives terem encontrado vários objetos que pertenciam à vítima, eles também encontraram manchas de sangue no porão e cabelos dela em uma das roupas de Bill. Eu não encontrei informações se eles localizaram o martelo que foi usado no crime, mas pelo que parece, Bill deu um jeito de se livrar dele. Levado sob custódia e com todas as evidências que as autoridades tinham contra ele, Bill não teve outra escolha a não ser confessar. Durante a sua confissão, ele disse que Nancy havia batido na porta do seu prédio no dia 28 de agosto e insistido para entrar. Bill conta que estava de mau humor naquele dia e, por causa disso, resolveu deixar a mulher entrar para depois atacá-la, descontando assim toda a sua raiva nela. Após ter feito isso, Bill teria jogado a mulher no local onde ela foi encontrada no dia seguinte. Bill disse ainda que sentiu prazer em cometer o crime. Apesar de ter dito que a motivação do crime foi porque estava de mau humor, os detetives tinham outra teoria. Após uma rápida investigação, foi descoberto que Bill estava cheio de dívidas devido a não conseguir mais emprego por conta de ter se tornado uma pessoa violenta. Bill recebia um auxílio do governo que ele conseguiu após alegar que estava doente. No entanto, não era o suficiente para ele se manter. Não se sabe ao certo que tipo de doença Bill tinha. Algumas fontes afirmam que ele havia entrado na menopausa, e foi algo que o deixou bastante confuso e deprimido, já que em sua cabeça ele acreditava que era um homem por completo. Já outras fontes afirmam que se tratava de uma doença pulmonar, por Bill ter trabalhado alguns anos na extração de carvão. Para os detetives, após terem conhecimento dessas dívidas, a motivação do crime foi financeira. Todos que conheciam Nancy sabiam que ela andava com grandes quantias em sua bolsa. Não se sabe ao certo o porquê, mas poderia ser apenas uma mania de idoso. Bill, assim como essas pessoas, também sabia disso e resolveu se aproveitar para roubá-la. Não só roubá-la, mas como também tirar a sua vida. O julgamento de Bill foi rápido, durou apenas 5 horas. O seu advogado, sabendo que o seu cliente provavelmente pegaria a maior pena devido à natureza do crime, alegou insanidade. Ele disse que Margaret, que gostava de ser chamado de Bill, era uma mulher com problemas mentais, que acreditava ser um homem, e com isso, eles não poderiam julgá-la como alguém normal. Ele disse ainda que Margaret deveria ser encaminhada para uma instituição de doentes mentais e não para a prisão. Apesar do advogado tentar alegar insanidade para livrar o seu cliente de uma pena maior, não adiantou em nada. Bill foi declarado culpado e condenado à pena capital. Sua única amiga, Annie Cook, criou uma petição para pedir uma comutação da pena. No entanto, das mais de 30 mil pessoas que moravam na cidade de Rothenstall na época, apenas 162 pessoas assinaram a petição, fazendo com que ela não surtisse efeito. Bill, mesmo encarcerado e com os dias contados, continuou sendo rude e agressivo com todos que se aproximavam dele. No dia em que os guardas trouxeram a sua última refeição, um prato de ovos mexidos que ele havia pedido, Bill chutou a bandeja, espalhando a comida pelo chão. Em seguida, ele disse: "Pelo menos ninguém mais vai querer essa refeição." Na manhã do dia 12 de janeiro de 1949, Margaret Bill Allen foi levado para o cadafalso na Câmara de Aplicação da Pena, onde teve a sua pena aplicada. É dito que ele não expressou nenhum remorso e também não deu nenhuma declaração final, permanecendo em silêncio até o fim. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.